Bom dia, pessoal. Aula de filosofia, capítulos 27 ao 30. Ok? Repetindo, aula de filosofia, capítulos do 27 ao 30. Capítulo 27, Indústria Cultural, pelos filósofos Horkheimer, Adorno e Benjamin. Ok? Muito bem, pessoal. Esse conceito de indústria cultural, na verdade, ele é muito simples, de muito simples compreensão. Ele traz aqui um conceito da cultura industrializada, a cultura como produto. Seria, em tese, a produção de uma cultura que atenda a interesses capitalistas. A cultura, ela passa aí de um subterfúgio cujo objetivo é informar e esclarecer as pessoas para se tornar um produto apenas rentável. Não necessariamente precisa haver comprometimento com o seu conteúdo. Então, é quando nós vemos, por exemplo, de uma maneira prática para se compreender, músicas, filmes, entretenimentos culturais de uma forma geral se transformando em produtos que têm por objetivo apenas o lucro, apenas a atender objetivos capitalistas. Não existe aqui uma preocupação com o seu conteúdo. Lembrando que as artes, a cultura de uma forma geral, elas formam um setor dentro do capitalismo. Então, quando um artista, por exemplo, seja lá de qual gênero que ele faça, seja popular, seja pop, rock, samba ou qualquer outro gênero que seja, esse artista, a sua produção, os seus shows, tudo que estiver ligado ao seu nome e à sua imagem, será um gerador de empregos, direta e indiretamente, de consumo, direta e indiretamente. Então, a partir do momento que se torna um gerador de renda e consumo, este produto, esse artista, esse tipo de arte, seja lá qual gênero que ele defenda, será formador de uma indústria de uma engrenagem dentro do setor capitalista. Então, a lucratividade, ela se torna importante por isso. Por isso, denotamos na indústria cultural a propaganda exacerbada, porque é o que vai fazer com que as pessoas voltem suas atenções para um determinado produto cultural. Logicamente que dentro do capitalismo seria importante manter as pessoas alienadas com relação ao conteúdo cultural para que elas consumam aquilo que realmente interessa, que seja financeiramente viável para o sistema, ok? Capítulo 28, Foucault e a microfísica do poder. Segundo Foucault, o poder não emana de um centro, mas se manifesta nas próprias pessoas por meio de diversos ângulos periféricos do poder central. Além disso, esses poderes produzem sempre novas articulações que estão relacionadas à produção de saberes. Não há uma pessoa detentora do poder e outra que a esta se submete, pois o poder não é algo que se tenha com um objeto ou uma propriedade, mas algo que acontece em relação aonde uns acatam e outros não. Deste modo, não há um único poder, mas múltiplos mecanismos de poder diluídos nas práticas sociais, institucionais e familiares. Os mecanismos de poder exercem controles muito mais sutis, produzindo formas de saber, enquanto o saber também cria efeitos de poder. Há discursos de verdade que são expressos por meio do exercício de poder, de modo a manter e legitimar o controle total. Então, pessoal, o que Foucault está dizendo aqui? Na verdade, ele está falando sobre todas as estruturas de poder que existem ao redor do poder central. Quando estamos falando de um poder central, estamos falando do poder estatal, seja ele exercido pelo presidente, chefe da nação, chefe maior de Estado, governador ou prefeito.
Nesse caso aqui estamos falando do poder executivo, tá? O poder executivo que está nas mãos do governante. Legislativo está nas mãos das câmaras, né? Fazendo fazendo aqui uma rápida revisão. O legislativo está nas mãos das câmaras municipais, nas pessoas dos vereadores, deputados, senadores, etc. E o poder judiciário, que é o que vai regulamentar judicialmente o poder executivo e o legislativo, ou seja, o executivo e o legislativo estarão submissos ao judiciário também, ao seu julgamento e às suas leis. Muito bem. Então nós não estamos falando desse poder central na pessoa do governante ou do poder executivo. Nós estamos falando do poder periférico, das instituições que estão à volta do poder executivo. Podemos citar aqui, por exemplo, família e igreja, que são fomentadoras de poder, porque vão produzir comportamento padronizado, irão produzir ideologias, irão produzir modelos de sociedade. Então é um poder que é paralelo ao poder executivo e que vai também fomentando, legitimando o poder através de ideias, através de ideologias, através de comportamento. Esses comportamentos, essas ideologias vão se tornando padrões, vão se tornando uma espécie de leis que vai regulamentar as pessoas em volta e vai regulamentar também o comportamento da sociedade de uma forma coletiva, ok? Capítulo 29, Habermas e Rawls, questões políticas atuais. Os estudos de Rawls e Habermas estão focados em uma das principais problemáticas relacionadas com as democracias modernas, a questão da produção de consensos entre cidadãos autônomos necessários para a vida político-democrática. Alcançar esse consenso é poder se afirmar um dos desafios teóricos mais relevantes para estes filósofos, para o qual traçam caminhos essencialmente distintos. O primeiro por meio da posição original, que será adiante explicada, e o segundo por meio da comunicação linguística real. De todos, um discurso ideal. Não obstante, enquanto o filósofo alemão desenvolveu uma teoria essencialmente procedimental, o americano desenvolveu uma teoria substantiva, mas os pontos de diferença entre os autores são ainda mais amplos e dizem respeito ao próprio objeto teórico de cada um. Habermas formula uma teoria abrangente que envolveria qualquer questão religiosa, moral ou política dentro da esfera deliberativa, e Rawls uma teoria do político. Melhor dizendo, Rawls procura manter intocadas as doutrinas religiosas, metafísicas e morais, para se basear exclusivamente na filosofia política autossustentável. Já Habermas, por meio da teoria da ação comunicativa, abarca uma série de elementos que superam a filosofia política, se caracterizando como uma doutrina abrangente, buscando a filosofia, a linguagem, um parâmetro para a compreensão da racionalização do mundo moderno. Então, o que na verdade Rawls e Habermas estão falando aqui, pessoal? Eles estão apontando para um mesmo caminho, porém com conceitos diferentes, ok? Na verdade, eles estão falando aqui da questão da possibilidade da existência da sociedade democrática, que vai de encontro, na verdade, a esta série de ideologias existentes na sociedade, o que vai demandar um sistema político democrático para que essas ideias, às vezes contrárias, às vezes ideias que às vezes são contraditórias, se chocam ideologicamente, possam encontrar um patamar, possam encontrar um denominador comum. É o grande desafio da sociedade político-democrática, encontrar um senso comum, encontrar um denominador comum para que as ideias possam coexistir. Habermas vai defender a questão de apontamentos oriundos da religião e da família, e Rawls defenderá apontamentos advindos e Rawls partirá mais para o lado filosófico,
mantendo intocadas as doutrinas religiosas e metafísicas, porém se atendo à questão filosófica. Ambos defendem a formação de conceitos para se estabelecer uma sociedade político-democrática, porém apontando em lados diferentes, ok?